Flamengo faz último e único, né? Único treino antes da decisão, cara. É decisão. Eu vou explicar para vocês por que é decisão, jogo importantíssimo contra o Botafogo. Eu analiso assim jogos de 6 pontos. O Botafogo vem em ascendência, o Flamengo lutando pela liderança. O Palmeiras tem um confronto muito difícil. A gente vai falar sobre a importância dessa rodada no Campeonato Brasileiro. A gente chega aqui também trazendo informações importantes com relação à questão do fair play financeiro. Cara, o Flamengo, o Fluminense, cara, até mesmo o Inter, equipes se reuniram e estão tomando atitude importante com relação aí à contratação de jogadores. A gente vai trazer tudo aqui para vocês. Flamengo que vem aí com 5 desfalques para esse jogo diante do Botafogo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Lembrando que até o dia 31 de maio a gente pode participar aí, cara. Tem uma promoção, um concurso cultural que você pode estar indo lá no perfil oficial no Insta. Tem um post oficial com o Wesley Safadão e com o Gerson, nosso Coringa. Você acessa, conta a sua história, segue o regulamento todinho. Cara, são pouco mais de 1.000 pessoas participando. É muito fácil de ganhar. As melhores histórias, as 10 melhores histórias vão ganhar aí passagem, hospedagem, tudo pago, pacote com tudo pago para a Copa do Mundo de Clubes e detalhe, com acompanhante. Então, são 20 pessoas viajando na verdade. São 10 premiados, mais acompanhante. Participe, garanta agora mesmo. Eu também aviso a você que você pode viajar para qualquer jogo do Flamengo. No Rio, você que é de fora, e fora do Rio, você que é do Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil você pode viajar com a Caravana do Haroldo. Queria falar sobre o Arrascaeta, pouca gente falou sobre isso, que ele não foi tão decisivo, tão importante, ele não apareceu tanto, vamos falar a verdade, ele não apareceu tanto nesse jogo agora quanto nos jogos passados. Não fez gol, não deu assistência, colocar entre aspas, porque ele foi extremamente inteligente. O Arrascaeta foi extremamente inteligente. Ele estava dentro da área quando o Alexandre está fazendo a jogada e ele vai para frente e volta. Ele leva a marcação com ele como se ele fosse para o primeiro pau para participar da jogada e ele volta. Quando ele volta e ele fica desmarcado, quem estava marcando o Luiz Araújo vai para marcar o Arrascaeta. O UFC Curiosidades do Futebol trouxe isso fantástico e deixa o Luiz Araújo desmarcado. E o destino, o Luiz Araújo desmarcado na marca do pênalti, o destino fez o restante. A bola sobrou para o Luiz Araújo, que acabou fazendo o gol. Eu acho isso espetacular, eu fico feliz que a gente tenha um jogador aí genial como o Arrascaeta. Eu estou tentando aqui encontrar o comentário que me pediram aí o salve, o pessoal lá do Ceará, era Titito, acho que era Titito o nome dele. Bem, ele vai saber que eu estava procurando aqui para mandar um salve. Tamo junto, importante para mim aí estar conversando com vocês. Olha, o Flamengo pode ganhar um valor aí interessante, né? Não é muita coisa, com a venda do Natan, né? Do zagueiro Natan, o Real Betis da Espanha, que está em negociações com o Napoli da Itália para concretizar a compra em definitivo do zagueiro Natan. E o Flamengo pode ganhar aí 1,1 milhão aí na negociação. O Flamengo que tem ali o direito a receber ainda o dispositivo de solidariedade, né, e que vale aí a cerca de 1,1 milhão, 177 mil euros, né? Natan, que atua apenas em 18 jogos pelo Flamengo, mas que despontou na época aí como uma grande oportunidade. Então o Natan pode gerar uma graninha aí para o Flamengo. Não é muita coisa, mas é mais um cria aí gerando dinheiro para o Flamengo. Olha, o Flamengo liderou aí as maiores receitas de 2024 no Brasil, tá? Então, os 3 times aí que tiveram as maiores receitas, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, tá? No top 3, Flamengo com 1,33 bilhão é o primeiro colocado, e aí os outros times vêm na sequência, depois São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, tá? Atlético Paranaense, mas o Flamengo aí vem liderando segundo a Sports Value, né? O
Flamengo lidera com 100 milhões, mais de 100 milhões do que o Palmeiras. Depois do Palmeiras, o Corinthians, 200 e poucos milhões abaixo do Flamengo, 200 e tantos milhões, quase 300 milhões abaixo do Flamengo. Tá? O Flamengo, então, liderando aí as receitas, sendo que o Flamengo precisa aí, né, fazer algumas vendas ainda esse ano para bater algumas metas e poder ainda começar a construção do seu estádio. O Flamengo precisa fazer dinheiro. Olha só, tem uma declaração importante do Léo Pereira no MengoCast. O Léo Pereira falou sobre o Felipe Luiz, cara. Eu estava falando aqui do Felipe Luiz, da questão que eu acho que ele tem muito mesmo a acrescentar ainda. Quanto mais tempo ele tiver de Flamengo, melhor ele vai ficar, ele vai ganhar experiência, ele vai errar cada vez menos. Errar todo mundo vai continuar errando, mas ele vai errar cada vez menos. Olha o que o Léo Pereira falou do Felipe Luiz. Você acaba se abrindo um pouco mais, né? Porque jogou até pouco tempo atrás com ele do meu lado, joguei com ele, né? Então me sinto mais à vontade. É um cara que eu converso coisas também extracampo. Realmente é um amigo aí que o futebol me deu, e fico muito feliz pelo caminho que ele está trilhando, né, como treinador, e eu podendo ajudar ainda, fico mais feliz ainda. Espero que eu possa trilhar esse caminho com ele aí durante muito tempo e conquistando títulos. Sensacional. Então, importante a gente ver o carinho, né, que os jogadores têm pelo Felipe Luiz. Isso mostra o quanto o Felipe Luiz... Eu vi gente falando assim, nesse sentido eu discordo totalmente. O Pedro vai para o banco, o Felipe Luiz perdeu o grupo. Colocou o Pedro no banco, perdeu o grupo. Não está dando oportunidade para um, para outro, perdeu o grupo. O que eu percebo é o oposto. A moral que ele tem com os jogadores, principalmente aqueles que estão ali entre os 16 mais utilizados. Eu percebo que o Felipe Luiz tem muita moral, sim. Tem moral com o Boto, tem moral com os jogadores. Tomou a decisão lá da comissão técnica, elogiou muito a Alegria, o cara que subiu junto com ele da base e tal, mas tomou a decisão, mandou contratar um substituto para o cara, aceitou lá a decisão do Boto, que foi o Rodrigo Caio, mas o mais importante é o trabalho do Felipe Luiz. A gente percebe que tem respaldo dentro do grupo. Ele vai errar? Ele vai errar, é normal, ele vai errar, mas ele tem o respaldo dentro do grupo. Olha, a gente tem aqui uma situação importante para a gente trazer, cara. Primeiro que o Flamengo treinou agora de manhã, né? Já esse último treino aí, o último e único, né? Porque ontem a gente teve regenerativo, teve só uma parte com a base e alguns que atuaram um tempo só e não atuaram treinando. Treino efetivo mesmo só hoje, né? O último e único treino do Flamengo antes do jogo contra o Botafogo. O Flamengo leva essa desvantagem, tá? Foi marcado para 9h30 da manhã. O Flamengo leva essa desvantagem diante do Botafogo. O Botafogo teve um dia mais de descanso. Isso é desculpa? Não, não é desculpa. Não é desculpa, mas realmente isso conta, tá? E eu achei importante a gente trazer aqui a questão do fair play financeiro e também questões aí do jogo contra o Botafogo e tudo mais, mas é importante a gente falar sobre o artigo que o PVC publicou sobre a possível escolha de Samir Chald, né, para presidente da CBF. Ele falando que é a pior escolha para o futebol, para o futuro do futebol brasileiro. Tá? Sua coluna no UOL, o Paulo Vinícius Coelho publicou: por que Samir Chald é a pior escolha para o futuro do futebol brasileiro? Aí ele fala que é o favorito para assumir e tal. Ele fala: Samir Chald é o futuro presidente da Federação de Futebol de Roraima, não é nem sequer o atual mandatário, eleito em janeiro de 2025, assumirá o cargo em 2027, após 40 anos de mandato de seu pai, Zeca Chald. A Federação de Roraima nunca teve um clube nem na Série A, nem na Série B. Tem apenas 10 clubes filiados. No Brasil, há 778 inscritos. Nada contra a região norte, que precisa ser mais forte. Mas antes de ser presidente da CBF, é preciso ter experiência numa federação grande. O PVC ainda destacou a possível presença de Flávio Sveiter como CEO na chapa de Samir Chald. Sveiter é sócio da empresa Codajás, que intermediava os contratos da Libra, quando se tornou diretor de novos negócios de Edinaldo Rodrigues na CBF. 3 meses depois da ruptura,
entre Sveiter e Edinaldo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou o afastamento do presidente da CBF. Ontem, o ministro Gilmar Mendes afirmou ser sócio do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O IDP, segundo o PVC, parece ser responsável por indicar Flávio Sveiter ao cargo de CEO. PVC, no fim do texto, destaca o desejo do IDP em ser dono da CBF. Abre aspas. Leila Pereira estava com Edinaldo Rodrigues em Assunção, no Congresso da FIFA. 19 federações estaduais estavam com Edinaldo há 52 dias, avaliando sua gestão por unanimidade. Agora estão se articulando para a nova eleição com Edinaldo longe. Palmeiras, Botafogo, Vasco vão apoiar a decisão conjunta dos 40 clubes para tentarem eleger um novo presidente. Ou alguns presidentes de clubes trairão o movimento clubista para avaliar que se crie na CBF uma extensão do IDP? Ele está questionando. No meio de tudo, Fernando Sarney é o interventor que não negará se for convocado a ser o máximo dirigente. Enquanto isso, o IDP quer ser o dono da CBF. Gente, eu vou dizer uma coisa. Tá uma loucura, é uma guerra pelo poder. É muito interessante ser presidente da CBF, né? Uma guerra pelo poder. Tá uma loucura isso. É lamentável a situação que se encontra o futebol brasileiro. E vai acabar, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar para vocês. Vai acabar que a FIFA vai se meter, vai querer punir o futebol brasileiro. Existem punições previstas de exclusão de Copa do Mundo, exclusão dos times filiados de competições internacionais, isso inclui a Copa do Mundo de clubes, exclusão dos times de todas as competições internacionais, isso inclui Libertadores da América, Sul-Americana, isso afeta diretamente todos os clubes brasileiros, a receita, tudo, afeta tudo. Eu espero de verdade que a FIFA não faça essa punição aí à CBF e aos clubes filiados, porque isso aí acabaria com a força dos clubes brasileiros. Imagina, sem poder disputar Libertadores, menos receita, menos patrocinador. Gente, isso seria aí um caos. Eu espero de verdade, porque essa punição ela é prevista. Essa punição de suspensão da federação, no caso da Confederação Brasileira de Futebol, tirar ela e seus filiados, no caso da Seleção Brasileira e seus filiados, os clubes filiados de todas as competições, isso existe. Eu faço uma busca rápida aqui, FIFA, punição, CBF. Ó, olha aqui. Afastamento de Edinaldo pode punir seleção e tirar clubes do Mundial da FIFA, da Copa do Mundo de Clubes. Estatuto da FIFA veta a influência indevida de terceiros em associações membro, tá? O afastamento, então, por determinação judicial, acontece justamente no momento em que a FIFA realiza seu congresso anual. E a entidade máxima do futebol mundial veta em seu estatuto qualquer tipo de influência indevida de terceiros na gestão das confederações nacionais. Entre as punições previstas está a aplicação de multas e a suspensão da confederação. Nesse caso, as seleções da base à principal e os clubes do país ficam impedidos de disputar qualquer competição da FIFA. Isso significa que, caso a entidade decida punir o Brasil, até mesmo a participação de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes do próximo mês fica sob risco. E o Brasil corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Matéria do Lance, tá? Em dezembro de 23, quando Edinaldo Rodrigues foi afastado do cargo pela primeira vez pelo Tribunal do Rio de Janeiro, a FIFA enviou uma notificação à CBF alertando para o risco de sanções graves. Gente, olha aqui, a carta da FIFA. Gostaríamos de lembrar que, de acordo com o artigo 14, par 1 e artigo 19 dos Estatutos da FIFA, as associações membros da FIFA são obrigadas a gerir os seus assuntos de forma independente e sem a influência indevida de terceiros. Qualquer violação dessas obrigações pode levar a potenciais sanções, olha, grandes sanções potenciais, conforme previsto no Estatuto da FIFA. Gente, isso vai ser um caos se acontecer, tá? Isso na época que fala que o Fluminense se preparava para disputar o Mundial de Clubes e ficou ameaçado de ser excluído da competição, tá? Além disso, a seleção brasileira estava às vésperas da disputa do pré-olímpico da Venezuela e também ficou no ar uma incerteza.
a situação não é simples, a situação não é boba, é uma situação séria, é uma situação que assusta a gente, né? Imagina, os clubes brasileiros excluídos da Copa do Mundo de Clubes, além de tudo, é terrível para a própria FIFA, para a própria Copa do Mundo de Clubes, né? Os torcedores que já compraram suas passagens, seus ingressos, e imagina, inclusive, sendo excluídos de competições internacionais, Libertadores e tudo mais. Cara, isso aí é inacreditável, eu vou falar para vocês, assustador. Uma das coisas que eu tenho muito medo, essa questão aí cara, tô lendo aqui, realmente pode acontecer, tá? Essa punição, e isso me assusta muito. Trazer aqui agora duas questões também muito importantes. Uma é que o setor sul também será rubro-negro, tá? Então a torcida do Flamengo estará em todos os setores do Maracanã, no clássico com o Botafogo. O policiamento vai no caso, proporcionar que o Flamengo possa ter torcedores no setor sul. Pela primeira vez em 10 anos, o Flamengo terá a presença em todos os setores do Maracanã em um clássico carioca. No jogo contra o Botafogo, a torcida também ocupará o setor sul. Uma operação especial da polícia foi montada para viabilizar a presença das duas torcidas no mesmo setor, com 9 mil ingressos destinados aos flamenguistas. Tá? Então, geralmente, eles, quando era um clássico e tinha torcida rival ali no setor sul, eles não deixavam o Flamengo ocupar o restante ali, mas a polícia vai fazer ali a segurança e teremos 9 mil flamenguistas também no setor sul. A do Botafogo deve ficar ali em cima, a do Flamengo no sul inferior, e com isso você ganha um público maior no estádio, o estádio vai ficar mais bonito, o estádio lotado, com o Flamengo, torcedores do Flamengo presentes em quase todos os setores, né? Mas ali a parte superior da sul ficaria com o Botafogo. E é isso, cara. Já que quando a gente joga contra eles, eles têm direito de deixar a gente só com 10%, a gente tem que ter a reciprocidade. Tá certíssimo, tá? Agora, trazer a notícia mais importante para vocês, né? Os presidentes se reuniram nesta sexta-feira, presidentes de Flamengo, Fluminense, Internacional e Fortaleza, e propuseram medidas contra clubes não pagadores. O curioso é que o Inter estava participando, e o Inter deve o Flamengo, tá? Então, no debate, Mário Bittencourt apresentou uma proposta para que os clubes devedores sejam punidos, e ele recebeu o apoio de BAP, Alessandro Barcelos e Marcelo Paes. Até o pessoal do Inter apoiou. Abre aspas. A FIFA já controla os pagamentos, mas tem uma solução simples. Não pagou, não pode jogar. Se comprou o jogador e não pagou, não joga. Basta o clube notificar por e-mail. Se você tirá-lo da rodada, você já volta a ter o equilíbrio competitivo. Não precisa ter transfer ban. É só impedir quem não pagou de jogar. Automaticamente, o clube, vai parar de contratar. Isso pode ser implementado numa reunião de conselho técnico. Ou seja, a partir do momento que não pagou, não pode jogar, o clube que não paga, ele não usa nunca o jogador, então ele não vai contratar se ele não tiver condição de pagar. É isso, perfeito. O BAP falou o seguinte: sugestão do Mário é boa, simples, fácil e rápida de implementar. Não entendo que com o tempo deva haver punições esportivas de perda de pontos. Mais entendo que com o tempo deva haver punições esportivas de perda de pontos. Tem SAFs, clubes de tamanhos diferentes. Ah, mas o clube virando SAF vai pagar tudo. Tem clubes reconhecidamente fortes hoje em dia que viraram SAF e não pagam ninguém. Então, onde não houver sanção, não acredito que haverá solução, pelo menos nesse aspecto. Então, o BAP é a favor de não pagou, não joga, mas ele quer sanções também, tá certo? Então, o Corinthians foi citado 2 vezes durante a reunião como exemplo de falta de pagamento. Rapaz. Vale destacar que, embora o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, tenha participado da conversa e apoiado as punições a não pagadores, o clube gaúcho segue sem pagar o Flamengo com relação ao Thiago Maia. Falar é fácil, né? Quero ver fazer. Eu sou a favor de ter sanção, sou a favor de ter de clube que não paga não pode usar o jogador, e é isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E lembrando, eu emagreci com mais cabelo,
né? Estou emagrecendo com a Mais Cabelo. Ela tem tratamento também de emagrecimento, que é o tratamento mais slim, e tem Mais Cabelo em todo lugar do Brasil. Tem uma Mais Cabelo perto de você. Avaliação grátis no comentário fixado.